12 horas 29 minutos. Muito boa tarde para você sintonizado com a gente aqui nas ondas do rádio da 87.9. Conforme prometido, né, a nossa entrevista, o nosso bate-papo hoje aí, com então o candidato a vice-governador do estado, Felício Ramute, está presente aqui já em nossos estúdios, o nosso amigo Ricardo Nogueira, o responsável do Gazeta de Bananal e do jornal também. Essa entrevista está sendo em parceria e com a rádio, com a Gazeta de Bananal. Eu quero dar meu boa tarde aqui ao nosso vice-governador, candidato a vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Muito boa tarde. Boa tarde, Laerte. Boa tarde, Ricardo. Um prazer estar aqui, poder falar sobre o futuro do estado de São Paulo, falar sobre gestão, falar sobre política. Estou aqui à disposição para contar um pouco dos programas do Tarcísio, número 10, o candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. Eu quero passar também aqui a palavra para o meu amigo, o Ricardo Nogueira, com nós já estávamos batendo um papo aqui antes da chegada do, então, nosso candidato a vice a governador de São Paulo. Já vimos batido um papo aqui no ar, né, falando um pouco da cidade de Bananal, já comentamos um pouco da vida do Felício também, tá, Felício? Já foi falado alguma coisa sobre... Só a parte boa, né, Laerte? A parte boa. Então, aí, Ricardo, fica à vontade aí também para você já iniciar. Eu quero mais estar aqui na operação das coisas que vamos lá. Agradecer mais uma vez, Laerte, a sua atenção. Agora a gente está ao vivo na página da Gazeta de Bananal também. Dizer aos internautas da Gazeta que a gente está desde as 11h30, está fazendo a transmissão aqui com o Laerte, né, de forma muito aprazível. Estou matando saudade aqui do estúdio da rádio, onde eu apresentei o jornal aqui por muitos anos. E a gente matou um pouquinho a saudade do Laerte nesse momento importante, que nós estamos abrindo espaço às candidaturas ao governo de São Paulo. E hoje, conversando com o ex-prefeito de São José dos Campos, a gente já falou um pouquinho aqui sobre a trajetória dele. Nasceu em São Paulo, né, candidato? Aos 17 anos veio para cá. Eu contei um pouquinho da história, até que está na matéria da Gazeta lá, comerciante, mas você fica à vontade aí para se apresentar, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado. Também agradecer, né, esse dia maravilhoso que eu estou passando aqui, essa manhã, e preciso agradecer aos dois que estão aqui comigo no estúdio, né, o Diego, nosso vice-prefeito, o Vitor, nosso vereador, né, e a todos que já participaram das reuniões que nós tivemos na parte da manhã, aos comerciantes que eu tive a oportunidade de conversar também ao longo da caminhada pela cidade, escutando um pouquinho as demandas da cidade, da região, o que é muito importante. Eu sempre defendi um governo próximo das pessoas. Infelizmente, a atual gestão do governo do estado se distanciou muito das pessoas, dos comerciantes, principalmente, ao longo da pandemia, e escolheu mal as prioridades, né, Ricardo? Ser prefeito, ser governador, ser presidente da República é escolher prioridades. O recurso nunca vai dar para fazer tudo. E aí você tem que escolher, aplicar naquilo que é prioridade. E é incrível eu vir numa cidade, né, como Bananal e ver as reclamações que eu acabei vendo em relação à saúde, até à segurança pública, né, o reduzido número de policiais aqui, das forças de segurança, né, e quando a gente vê o Estado, às vezes, investindo onde não deveria, aplicando mal recursos. Teve cidade aí que ganhou 2, 3 equipamentos, máquinas, não tem nem piloto para pilotar as máquinas, então a gente percebe falta de prioridade no Estado. Mas contando um pouquinho da nossa história, eu, de fato, comecei minha vida como comerciante do pequeno negócio, depois me juntei a um grupo político em São José dos Campos para fazer política e gestão de um jeito diferente, Emanuel Fernandes, Eduardo Cury, os dois foram prefeitos, aí eu tive a oportunidade de ser secretário de transporte, presidente da urbanizadora municipal, secretário de comunicação, e em 2016 eu fui escolhido por esse time para ser o candidato a prefeito da cidade de São José dos Campos. De fato, a gente aceitou aquele convite com muita alegria e iniciamos a campanha. No meu primeiro minuto, viu, Ricardo, do meu primeiro programa de televisão, eu gosto sempre de dizer isso para falar sobre valores, que na minha opinião está acima de tudo, né? E ali no meu primeiro minuto de programa de televisão, da minha vida como candidato, eu repeti uma frase que eu escuto do meu pai: Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra a sua família. É possível fazer política com bons valores, com os valores da família, com ética, com respeito e com cuidado aos recursos públicos. Foi isso que eu fiz como prefeito por 2 mandatos, né? Fui eleito e reeleito com a maior votação da história da cidade de São José dos Campos, e é isso que o ministro Tarcísio, como ministro, e todos os cargos que ele teve como servidor
público, fez também. Honrou os cargos, procurou servir com ética e respeito. E é bom poder fazer boa política ao lado de nomes que também honram. Hoje eu tive a oportunidade de estar com os dois irmãos aqui, né? E conheci o pai, conheci a madrasta. É possível fazer política com bons valores, valores da família, e estar ao lado deles, do Diego, do Vitor, para mim, nos dá ainda mais prazer de praticar a boa política. Então, agora, rodando o estado de São Paulo, foram mais de 50 mil quilômetros que eu já rodei, para levar ideias e para escutar as demandas da população do estado. Candidato, Laércio, eu quero deixar você à vontade. O seu dono da casa e eu deixando você à vontade, mas eu sei que você está operando aí. Você fica à vontade aí, eu vou fazendo algumas perguntas e o Laércio complementar se assim for necessário. Não, eu te digo, a casa aqui é sua, a casa é nossa, fica-se à vontade aqui. Eu vou ficar mais na operação dos áudios aqui, eu prefiro dessa forma, mas se surgindo alguma dúvida, alguma coisa que eu queira também incrementar, ou que eu queira perguntar, eu estarei à disposição. Tá ótimo. Candidato, a gente estava conversando um pouco antes da sua chegada a respeito da importância da população ter ciência das plataformas de governo. Às vezes, muitas colocações são feitas em termos de costumes, religiosidade e tal, mas o plano de governo mesmo é muito pouco enfocado e é o que a gente pretende aproveitar a sua presença aqui para aprofundar alguns pontos. Logicamente não dá para fazer todos, é um plano de governo extenso, mas alguns pontos a gente pautou aqui e trazendo aqui para a nossa região. Você já se estabeleceu na nossa região há muitos anos, foi prefeito da maior cidade da região Vale Paraibana. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, em relação a um ponto importante para nós todos aqui. Muito provavelmente você deve ter ouvido isso nas demandas que você acabou captando aí nessa manhã aqui em Bananal. O governo do estado, como o senhor bem sabe, fez recentemente uma iniciativa de implementar o Hospital Regional do Vale Histórico em Cruzeiro. E, obviamente, quando se fala de uma candidatura de oposição, muita coisa é colocada em relação à continuidade, à implementação ou não. Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor como candidato a vice, obviamente integrado, né, às diretrizes do Tarcísio, o Hospital Regional do Vale Histórico em Cruzeiro, né, que já tem projeto, já tem a área onde ele ficará localizado. Esse hospital com Tarcísio e Felício, ele vai ser implementado ou vai ter alguma alteração? Ricardo, primeiro o Tarcísio é reconhecido por ter sido à frente do Ministério da Infraestrutura o homem que tirou as ideias do papel e transformou em realidade. Isso foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, do homem que concluiu obras que estavam paradas. Eu, em São José dos Campos, concluí várias obras paradas. Uma arena municipal, por exemplo, para 5 mil lugares, que hoje abriga grandes eventos em São José, que nós concluímos. O projeto da Via Cambuí, que não tinha saído do papel. A obra do Teatrão, que é outra. Ou seja, eu e ele somos especialistas em realizar e em concluir obra. O maior prejuízo para o cidadão é obra parada na metade. Então não existe a menor possibilidade de qualquer obra dentro do estado de São Paulo ser largada no caminho por mim e pelo Tarcísio, né? Já não pelo discurso, mas pela prática, né? Pelo aquilo que a gente já fez. Essa é a grande diferença também, Ricardo. Chega a eleição, todo mundo promete de um tudo, como diria, né? Tem governador que na eleição também começa a fazer um monte de coisa que não fez ao longo de todos os anos. Aliás, o Hospital Regional de Cruzeiro é um deles, né? Correndo, eu diria de forma eleitoral. Aliás, esse é o ano, eu brinco que é o ano estadual da inauguração da pedra fundamental, né? Aquilo que não fez ao longo de um mandato, sai correndo e resolve fazer. Mas ainda assim, não existe nenhum risco de qualquer obra em andamento parar, porque nós somos contra, o Tarcísio é contra parar a obra, o maior prejudicado sempre é o cidadão, a obra fica mais cara depois, então não existe a menor possibilidade de uma obra em andamento ser parada no meio pelo governo do Tarcísio. O senhor, como prefeito de São José dos Campos, obviamente deve ter participado de reuniões com prefeitos aqui de Bananal, os prefeitos anteriores, e logicamente deve ter a dimensão do que é esse hospital regional
não só para a região do Vale Histórico, mas porque ajuda também a diminuir a demanda que vocês têm lá em cima. Né? Ajuda a desafogar um pouco São José dos Campos, o Hospital Regional de Taubaté. Então a gente pode ficar tranquilo em relação a essa diretriz aí. Não existe nenhuma possibilidade de se abandonar obras paradas. Em relação à saúde, que eu acho que é mais importante, né, falar da saúde como um todo, porque ela abrange não só aqui o Vale Histórico, mas todo o Vale do Paraíba e o estado inteiro. E precisa ser feito um remanejamento de atendimentos. Né? O CROSS, eu costumo dizer que é uma entidade, né? Ninguém viu, ninguém sabe onde está. Ele só funciona quando a imprensa o critica, e essa é a função da imprensa, e é muito bom que o faça. Né? Quando tem alguém esperando 5, 6, 10 dias por uma transferência, aí parece que o CROSS, o que é o CROSS, para quem está nos escutando e nos assistindo? É o Sistema de Regulação de Saúde do Estado. É o que transfere as pessoas. E faz isso com pouca inteligência. Tem gente, às vezes, transferido para fazer uma hemodiálise a 400 quilômetros de distância. Ele volta pior do que foi para fazer a sua hemodiálise. O sistema de distribuição da saúde do Estado de São Paulo é precário, está na hora de reorganizar. Esse é o problema do atual governo. É sempre mais do mesmo. Eles vêm fazendo tudo do mesmo jeito há muitos anos. O que a gente propõe é mudar essa abordagem. Então o que a gente precisa? Precisa fazer parcerias com os hospitais filantrópicos. Nós temos Santas Casas. Vou dar um exemplo. Eu fui agora no Frei Galvão, em Guaratinguetá. O Frei Galvão está ocioso, parado. Ele pode ser muito melhor aproveitado, né, pela gestão do Estado para atender aquela região. Né? O Hospital Regional de São José dos Campos, eu posso dizer a você, cara, é ocioso hoje. O do Litoral está ocioso, precisa atender mais. Né? Então nós precisamos redistribuir os atendimentos, e nós vamos fazer isso, investir em tecnologia, telemedicina. Muita gente fala, não, mas telemedicina para eu fazer minha consulta, não é para isso. O que é para telemedicina? Algum médico que não é um grande especialista de uma doença específica, está aqui no postinho aqui de Bananal, e ele é quem vai fazer uma consulta por telemedicina com um especialista, e ele consegue às vezes dar uma assertividade evitando que essa pessoa tenha que ser transferida, ou até mesmo não detectando uma doença mais grave naquela pessoa e não dando a medicação correta, esperando que ela fique aguardando uma consulta por especialista ou algo do gênero. Então a telemedicina é para ser usada dentro da própria rede de saúde, ainda não pelo cidadão em si, mas pelos próprios médicos, para atender melhor o cidadão. Depois a gente vê essas filas gigantescas. Hoje tem 60 mil pessoas esperando por aparelho auditivo no estado de São Paulo. O estado parou de fornecer órteses, parou de fornecer próteses. Olha quanta coisa que nós temos que fazer e vamos fazer para mudar a realidade da saúde pública do estado de São Paulo. Saúde não foi prioridade para o governo Dória Rodrigo Garcia, e nós vamos mudar isso com investimento e usando bem os recursos que tem. Tem dinheiro, mas mal investidos, e a gente precisa aplicar corretamente, com contratação de hospitais filantrópicos, organizações sociais, construção, quando necessário, de equipamentos públicos, né, e contratação de serviços. Além da tecnologia, queremos também aprimorar a tecnologia dentro das cidades. Eu, por exemplo, estive agora conversando com o ex-secretário de Saúde aqui na rua, em Bananal, e disse ele mesmo dizendo a importância de ter todos os dados da população atendida num sistema de informação, e o Estado vai fornecer esse sistema. Nós queremos facilitar a vida dos municípios. O município pode aderir a esse sistema e passar a usar um sistema para poder ter informação. Você sabe que hoje, só com dados que você consegue ter gestão, e para isso precisa da digitalização da saúde. Essas são algumas ações, além, claro, de resolver a questão do medicamento de alto custo. O medicamento de alto custo é do Estado. Eu gosto sempre de explicar, porque muita gente não sabe o que é na saúde responsabilidade do Estado ou responsabilidade do município. Às vezes critica o prefeito e na verdade é o Estado que não está fornecendo. Medicamento de alto custo, a responsabilidade é do Estado, e tem faltado constantemente. Nós vamos terminar com a falta e entregar medicamento de alto custo na casa das pessoas. Perfeito, candidato. O pessoal que está assistindo pela página do jornal está vendo que vira e mexe, o candidato está falando, eu estou olhando aqui para o outro celular que eu estou acompanhando
O poder de síntese dele é muito bom, porque eu estou aqui com o plano de governo, então à medida que ele vai falando, eu vou subindo a tela aqui. Não é porque eu não estou prestando atenção no que ele está falando, ao contrário, eu estou aqui acompanhando o plano de governo, e ele está fazendo a síntese aqui do que está no plano de governo. Ricardo, desculpa só te interromper, aqui também eu percebi uma aflição, muitas pessoas que eu gosto muito, eu como fui prefeito 2 vezes em São José dos Campos, e tinha uma característica de 2/3 do meu tempo de trabalho era nas ruas. E eu andei aqui por Bananal e vi muitas pessoas, né, aposentados do Estado, aflitos em relação ao confisco feito pelo governo Dória Rodrigo Garcia. Né, o Tarcísio já se manifestou sobre isso. Né, é possível, claro, as contas têm que fechar, mas tem que fechar com as pessoas dentro. Né? E a gente viu aumento de ICMS, aumento de alíquota do desconto dos aposentados. O Tarcísio já se comprometeu a rever, né, essa situação em relação aos aposentados, as contas do Instituto, para que ele possa tomar as melhores atitudes em relação a isso. A gente lamenta, a gente sabe que tem muitos aposentados, a grande maioria, na verdade, às vezes acabam sustentando toda uma família com o dinheiro da sua aposentadoria, e isso vai ser revertido. O Tarcísio, que é o número 10, o candidato do Bolsonaro ao governo do Estado de São Paulo, já deixou muito claro a proposta. Como não está no plano de governo, eu fiz questão, só para a gente depois continuar a falar. Quando se fala, o candidato, em relação ao medicamento de alto custo a ser entregue até na própria casa do paciente, a gente vê que muitas das vezes, acompanhando o caso aqui de Bananal, é necessário que o próprio paciente tenha que ir ao Ministério Público para requerer, para conseguir esse medicamento. Então, no governo Tarcísio e no caso, juntamente com o senhor, há a possibilidade disso acontecer realmente? Há realmente um descaso do Estado? Porque quando se vai lá no Ministério Público, acabam conseguindo o medicamento. Então, eu acho que se consegue lá, através do Ministério Público, então tem possibilidade de conseguir espontaneamente pelo governo. É verdade, Laerte. Muitos dos medicamentos, sim. Outros não fazem parte da lista de medicamentos do SUS, e aí provavelmente as pessoas também recorrem à justiça. No caso de medicamento de alto custo, tem um procedimento, mas é aquele procedimento feito que é para dificultar a vida e não para facilitar, né? E aí a pessoa demora tanto para ter uma resposta que às vezes entra na justiça. Além de outros medicamentos, a gente tem que separar muito, porque também tem muita fraude nessa questão. Eu vou contar até um caso que eu falo de entregar medicamento na porta da casa das pessoas. Vou contar um caso curioso aqui para a Laerte, Ricardo, e a todos que estão nos acompanhando. Eu, quando cheguei em São José dos Campos, nós tínhamos fraldas que nós fornecemos para as pessoas em vulnerabilidade, para as pessoas adultas, né, que estão, ou crianças, né, que precisam de fraldas, principalmente no caso de adultos, fraldas geriátricas. Então são 1.500 pessoas. Eu vou explicar por que eu estou contando essa história. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos nas UBSs consultórios que não eram consultórios porque estavam cheios de fraldas no estoque para entregar para as pessoas nos bairros. Eu olhei aquilo e falei, não, vamos acabar com isso. Vamos pegar essas fraldas, tirar tudo aqui e começar a entregar fralda geriátrica na casa das pessoas. A gente libera um consultório da UBS e a pessoa não tem aquele transtorno de sair às vezes com um pacote de fralda na cabeça, aquele pacote gigantesco, pegando um ônibus ou algo do gênero. Passamos a entregar na porta, são 1.500 pessoas que recebem. Sabe qual foi o resultado, Laerte? 30% de economia. Sabe por quê? Era a fraude da fralda. Tinha gente que já tinha morrido, que ia lá, mandava o parente ia lá retirar a fralda. Então, tinha desvio na própria rede. Nós acabamos com tudo isso, fazemos um serviço melhor, entregamos na porta da casa das pessoas. Medicamento de alto custo, pode ver, tem muita alimentação infantil sendo vendida naqueles sites, Mercado Livre, fornecidas pelo Estado, aquelas alimentações que são caríssimas, especiais. Então a gente tem que acabar com a fraude, entregar em casa, você consegue acabar a fraude e facilitar o acesso para quem precisa e quem não é fraudador. Com certeza, Ricardo. Bom, eu já ia falar sobre geriatria porque estava aqui no plano de governo, o candidato a vice-governador já explanou aí, basicamente de todos os tópicos aqui do plano de governo em relação à saúde, candidato. Só faltou a gente falar aqui sobre acessibilidade, né, pessoas com deficiência e também saúde mental. Olha, é incrível, mas a gente já tem visto, né, no nosso círculo, né, casos sobre a questão da saúde mental, seja de jovens, adultos. A pandemia agravou muito essa situação e nós precisamos ter um olhar especial sobre isso. Né? Muitos jovens agora se suicidando, um volume muito maior, e também adultos. De fato, a pandemia teve mais esse grave efeito colateral.
E é preciso que o Estado chame para si essa responsabilidade de ajudar a estruturar as redes de atendimento de especialistas nessa área para que a gente possa diminuir. Em relação às políticas para as pessoas com deficiência, é importante fomentar que as cidades invistam nas adequações, né, das suas vias, oferecer um atendimento. Em São José dos Campos nós criamos o RIA, Rede de Inclusão do Autista. Nós aproveitamos equipamentos públicos que já existiam, através de cadastro, nós conseguimos identificar e fazer de forma precoce o diagnóstico, né, da síndrome do transtorno, né, da questão do autista, e a partir daí passar a atendê-lo em múltiplas atividades que já existiam, mas que foram especializadas com treinamento e qualificação para isso. Eu acho que esse é o caminho para fazer pelo Estado, é assim que a gente pretende cuidar do PCD, além da inclusão nas escolas, que é muito importante. Para a gente fechar a saúde, candidato, eu queria falar sobre os profissionais da saúde. Foram verdadeiros heróis aí no período da pandemia, isso aí é inconteste, e mais recentemente nós tivemos aí uma aprovação de uma lei em relação aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas ali diretamente ligadas. Houve uma votação, mas não houve a fonte de receita para que isso fosse pago. Talvez tenha faltado também qual o papel de cada ente federativo ali do município, do estado, da União. O que o senhor como vice-governador e o Tarcísio como governador pretendem fazer, qual o papel que vocês pretendem desempenhar na efetivação dessa lei, do piso da enfermagem, vamos colocar que é a lei mais popular que o pessoal entende, para encaixar. O senhor agora há pouco falou que o orçamento tem que encaixar, né, visando as pessoas. E saúde sem médico, sem enfermeiro, não vai, né? Sem técnico de enfermagem, não vai. Como colocar, né, isso no orçamento do Estado e ajudar a implementar isso aí no transcorrer de um eventual mandato de vocês à frente do governo de São Paulo? Ricardo, a decisão judicial, né, a análise judicial foi correta. De fato, não existia fonte, porque toda vez que a gente puder dar um benefício, seja para qual categoria for, né, de responsabilidade das próprias prefeituras, porque não é só o Estado, né, tem a prefeitura, tem o governo federal e o governo estadual. É preciso agora que a Câmara, junto com o Executivo, diga de onde sairá esse recurso. Isso não aconteceu, lamentavelmente. Poderiam ter feito, por exemplo, o governo federal poderia mandar um repasse a mais de recursos para os estados, para que eles pudessem pagar, e para os municípios, consequentemente, já que foi uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, e por que aconteceu isso dessa vez? Porque um pouco antes desta lei ser aprovada, se aprovou esta lei que qualquer tipo de benefício que impacte nessa questão salarial precisa ter a fonte dos recursos. Então a fonte não apareceu. Sem fonte, não tem como você, de fato, garantir que isso vai acontecer. Mas a gente precisa falar da valorização não só de um setor do Estado. Aí a gente tem que falar das forças de segurança, dos policiais, da área de saúde, da área de educação como um todo. Nós vamos valorizar os servidores, sim, dentro daquilo que caiba, né, na caixa, mas, por exemplo, o atual governo Dória Rodrigo Garcia prometeu que as forças de segurança teriam os melhores salários do Brasil, seriam das forças de segurança do Estado de São Paulo. Eles cumpriram ao contrário. O terceiro pior salário do Brasil das forças de segurança é das forças de segurança do Estado de São Paulo. Nós vamos valorizar de verdade forças de segurança, professores, toda a área de saúde, porque não é só o enfermeiro, a gente tem toda a equipe de saúde que foi muito fundamental, o auxiliar, enfim, toda a equipe que atua na área de saúde, que foi tão importante, que se deu mais evidência ao longo da pandemia. Então é preciso sim valorizar dentro daquilo que o Estado consegue fazer com os recursos que ele tem. Mas o que nós vamos fazer é gerir melhor esse dinheiro. O Estado é um Estado com orçamento de 300 bilhões de reais. O Estado pode muito mais do que nós temos hoje na saúde, o desperdício, a má gestão não permite que a gente possa ter fontes para poder não só beneficiar a saúde, mas também oferecer um salário de entrada digno para as forças de segurança e desenhar melhor essas carreiras, tanto do policial civil, agora a polícia penal teve sua lei aprovada também, faltando 5 minutos para o final do segundo tempo, mas não foi regulamentada ainda, precisa ser regulamentada. Polícia científica, que faz milagre com os equipamentos que tem, precisa de investimento também, valorização. É o que nós pretendemos fazer pelo Estado. Eu vou aproveitar o seu gancho na área de segurança pública para encaixar aqui
acredito que você tenha ouvido isso hoje também. Nós somos um município de divisa de Estado. Ao longo dos últimos anos, né, a polícia militar, a polícia civil foi sendo esvaziada, vamos colocar assim, no ponto de vista administrativo, com alguma justificativa de que alguns estavam aposentando, não tinha como repor, fazer concurso e uma série de coisas. Aqui nós chegamos a ter até um posto fiscal aqui na divisa, né, que ajudava muito na questão de segurança e de uma série de coisas, e ao longo dos últimos anos isso foi sendo desativado aqui em Bananal. E queira-se ou não, né, a entrada, tudo bem que não pela Via Dutra, mas a entrada para o estado de São Paulo, para quem vem do Rio de Janeiro. E, como o senhor bem disse, a gente tem aqui em Bananal, a nossa polícia, felizmente, no conceito aqui no Sul Fluminense, que é nosso vizinho, a competência, seriedade e firmeza da polícia do estado de São Paulo, isso ajuda muito o Bananal na questão da segurança pública. Mas é uma coisa que a gente já fica preocupado, porque as incidências de violência aqui ainda são muito pequenos, mas a gente não quer que aumente para tomar uma providência. Então, o que se pode esperar do governo de vocês nessa questão específica? Se eu ver que eu vou estar sempre puxando para o lado de Bananal aqui, do Vale Histórico, né, eu vou ser bairrista de propósito, viu, candidato? Claro. Então, o que a gente pode esperar em relação à segurança pública para que Bananal continue sendo uma Bananal, Arapií, Areia, São José do Barreiro, Queluz, continuem sendo os oásis aqui no Vale do Paraíba, que é uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo, mas nós temos esses pequenos oásis aqui em que a violência ainda não chegou, embora, candidato, esteja nos rondando atualmente, infelizmente. É verdade. Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado de São Paulo, e nós temos o oásis aqui do Vale Histórico e temos o oásis de São José dos Campos. A maior cidade do Vale do Paraíba investiu em tecnologia, integração das forças de segurança, é o único sistema de segurança onde a gente tem o Cortex, que pertence ao governo federal, e o Detecta do governo estadual atuando em conjunto. Câmeras com reconhecimento facial, leitores de placa. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz parte da proposta do plano de governo do Tarcísio, né? A gente valorizar primeiro os homens e mulheres das forças de segurança, depois integração de inteligência, integração de sistemas, né, para que a gente possa desburocratizar, né, as conexões entre as polícias. Para você ter uma ideia, ali em São José dos Campos, eu criei um projeto que chama São José Unida, e eu ali por várias vezes tive que apresentar o comandante do batalhão, né, da polícia lá, né, para o nosso comandante do CPI-1, do Comando de Policiamento do Interior, para o delegado seccional da Polícia Civil. Eles nem se conheciam, porque também nós tivemos aqui no CPI 5 diferentes coronéis, né, num espaço de 4 anos. Aí é difícil de dar certo mesmo, né? As diretrizes são todas enviesadas. É preciso investir na integração, é preciso investir na tecnologia, inovação, é preciso investir em concurso, em contratação. Se você tirar hoje todos os funcionários das prefeituras, das delegacias, acabam as delegacias do estado, porque elas param. Porque a grande maioria delas funcionam com funcionários dos municípios, né, cedidos para as delegacias. A gente vê as condições de infraestrutura das delegacias. Tem aqui em Campos do Jordão, pertinho da gente aqui, delegacia funcionando em trailer, né? É comum a gente ver delegado passar o chapéu para conseguir dinheiro para reformar a sua delegacia. Isso no estado mais rico da federação. Segurança pública também foi deixado para trás. Prova é aquilo que andou para trás aqui, posto da Polícia Rodoviária Estadual, que deixou de existir, né? A gente tem que focar os investimentos, claro, baseado também nos indicadores, com esse cuidado necessário. Por isso que as inteligências têm que estar muito conectadas, para que a gente possa prever com antecedência, inclusive, uma região como essa, que sempre foi um oásis, o risco que ela corre de deixar de ser um oásis, justamente porque as portas se abriram. Então me parece que foi feito de forma não planejada, talvez com algo mais político, no sentido de ver qual era o peso político da região. Resumindo, aqui tem pouco voto, então pode tirar de lá, que lá não vai acontecer nada. É preciso reverter esse olhar. E o Tarcísio é o único candidato, Ricardo, que já teve com um fuzil na mão.
ele já teve numa missão de paz, né, na guerra, numa missão de paz, no Haiti. Então ele tem a sensibilidade para entender os problemas das forças de segurança, dos servidores e, consequentemente, da gente, cidadão comum, que depende do esforço deles, da dedicação deles, para que a gente tenha a nossa vida resguardada. Eu não tenho dúvida que a situação da segurança pública, com esses investimentos, vai mudar muito, e é isso que a gente precisa para o Estado de São Paulo. Abordando o assunto aqui, cara, quando a gente fala no quesito de segurança, aqui na rádio, para a gente mesmo, chega muitas reclamações de ouvintes em relação à segurança mesmo pelo contingente de policiais na cidade. Se não me engano, são dois, né? São dois e uma viatura só girando pela cidade. Então, se acontece um agravante, tipo assim, num bairro como a Vila Bom Jardim, que se distancia bem distante do centro, acontece um outro lá no bairro da Cerâmica, como que vai agir, como vai trabalhar? Então, dentro do projeto do governo Tarcísio e Felício, há uma proposta de aumentar o contingente policial, haja visto que o senhor já andando pela cidade já tomou conhecimento que realmente são 2 policiais só por plantão. Já tive com um deles. Já teve Vai ter um papo com um deles. Então, a dificuldade da cidade, a gente... Eu já conversei com 50% das forças de segurança daqui de Paraná. Conversei com um, não, na verdade, porque tem os plantões, mas... Né, tem os plantões, 2 ao mesmo tempo, provavelmente são... Elogia o trabalho deles, tá, mas não tem como se desdobrar, não tem essa ação, porque, infelizmente, são seres humanos, né, e não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então... Sem dúvida, Laerte. O Estado de São Paulo tem falta de policiais no Estado inteiro. Talvez, eu não vou afirmar, que tenham cidades numa situação ainda pior. Né? A gente deve ir buscando resolver os problemas, mas não tenho dúvida que é possível ampliar essas forças de segurança em cidades com perfil específico daqui. Como foi dito, precisa olhar do ponto de vista da inteligência essa situação. Primeiro, os leitores de placa de entrada e saída. Né? Paraná é uma cidade que já deveria ter os seus portais eletrônicos de segurança implantados pelo Estado. A gente poderia ter todos os veículos que entram e saem da cidade. A gente viu, inclusive, em cidades pacatas, né, do Estado de São Paulo, a atuação dos roubos de caixa eletrônico, né, que são aquelas de bancos, né, aquelas quadrilhas, eles chamam de novo cangaço. Né? Então a gente tem que manter uma fiscalização sobre isso. É importante que exista tecnologia que também possa ajudar e, claro, no aumento do efetivo real servindo a cidade e a população. Se eu pega o quanto a população é prejudicada, vou citar alguns exemplos básicos para o senhor aqui. São José do Barreiro, por exemplo, alguns anos atrás, estouraram o caixa eletrônico. Não houve, estouraram o caixa eletrônico lá. E aí isso impacta na vida da população, porque eles começaram a precisar vir a Bananal para conseguir ter 50 minutos para ter contato com o banco. E lógico que isso impacta no dia a dia da população, né? Os barreirenses são sempre bem-vindos a Bananal, mas logicamente no cotidiano, um simples fato de ter que pagar um boleto, alguma coisa numa agência bancária. Então a gente tem essa preocupação. O Bananal é muito próximo, faz divisa com Barra Mansa, Angra dos Reis, São José do Barreiro ali por Resende. Não que o problema venha dessas cidades, pelo amor de Deus. Mas nada contra o carioca. Não, nada. Aqui a gente costuma dizer, candidato, que o Bananal, o bananalense tem orgulho de ser paulista com alma carioca, porque a proximidade aqui é muito grande, né? A identificação também é muito grande. Mas então, assim, daí essa necessidade e essa nossa preocupação, apesar de que as planilhas indiquem que aqui a criminalidade é zero. A nossa preocupação é começar e depois vem uma escalada muito grande em que o Estado não consiga acompanhar depois. Eu morei 10 anos em Lorena, mudei para lá, eu tinha 9 anos de idade. Quando eu mudei para Lorena, era uma Bananal maior. Os mesmos hábitos, população passeando no domingo ali em volta da praça, uma tranquilidade só. E calhou de, naquele período que eu morei lá, eu fui para lá com 10 anos em 76, de 76 a 86 foi justamente no período em que a gente foi acompanhando o início da escalada que infelizmente hoje Lorena vive. É uma cidade que eu adoro, minha segunda cidade. Estudei lá, toda a minha formação foi lá, né? Estudei muitos anos no São Joaquim. Então, assim, eu vi esse filme, candidato. Por isso que eu externo essa minha preocupação aqui. Você está correto. Tem que ter cuidado para que isso não venha a acontecer.
e se antecipe. Eu acho que a inteligência da polícia também tem que ser responsável por isso, tem que estar de olho numa situação como essa. Entrar na educação, você quer abordar mais alguma coisa de segurança pública? Eu vou falar, o senhor está com um poder de síntese tão bom em relação ao plano de governo, está dando para sentir que o senhor está integrado aqui com o plano de governo. Aproveitar. Porque jornalista eu já vi, né? Eu vou pegar o político e ver se esse político sabe mesmo do plano de governo. Deixa eu aproveitar então fazer uma parte da sua colocação. É uma situação muito interessante. O Tarcísio foi o primeiro candidato a escolher o seu vice. E essa união do PSD, minha com o Tarcísio, se deu de forma programática. Ali não se trata de tempo de televisão só, ou de cargo e futuro governo, nada disso. Foi a junção dos programas de governo, até porque a gente tinha uma estrutura, né, do PSD trabalhando num programa de governo para o Estado de São Paulo. Então nós juntamos programas de governo, por isso eu tenho conhecimento do programa de governo, porque eu e o Tarcísio discutimos muitos pontos deste programa de governo. Diferente dos outros candidatos, por exemplo, o candidato Rodrigo Garcia escolheu o vice dele faltando 5 minutos para o final do segundo tempo, no último dia da inscrição de candidato. Tenho certeza que o candidato a vice não conhece e não ajudou a construir o plano de governo do Rodrigo Garcia. Assim nos demais. E o Tarcísio já fez do jeito certo, como a gente fala, porque a gente construiu essa união de verdade, já no plano de governo, para que a gente juntos possa transformar o Estado de São Paulo. No plano de governo da sua chapa, fala-se aqui, eu vou falar 3 pontos que talvez estejam integrados aí. A recomposição de aprendizagem, e aí depois vem escola efetiva e educação integral. O que se pode explanar em relação a isso? Primeiro, eu tenho que fazer uma colocação sobre a educação de tempo integral, né? O Estado, mais uma vez, resolveu correr, né? Hoje faltam 22% de professores nas salas de aula, né? Então tem 22% das crianças sem professor, porque fizeram a escola de tempo integral correndo, ampliaram para 2.000 escolas, mas com péssimo serviço. Se perguntar a qualquer professor da rede estadual, sabe disso. E aqueles professores que estão hoje na sala de aula são professores, às vezes, eventuais, com pouco conhecimento daquilo que tem que lecionar. Então é preciso mudar completamente, primeiro, a preparação. Lá em São José, por exemplo, a gente foi a primeira cidade no estado de São Paulo a criar uma escola de preparação do professor. Antes do professor concursado entrar dentro da sala de aula, ele passa 3 meses dentro da escola, da universidade, do professor, dentro da Secretaria de Educação. Então ele entende as metodologias, ele vai entender as abordagens, porque muita gente, às vezes a pessoa é formada em pedagogia, passa no concurso, mas tem pouca experiência em sala de aula. Então lá a gente fez a escola de formação do educador. O Estado precisa também fazer isso, tomar muito cuidado e ter uma atenção especial pelo educador e capacitando ele. E o educador por si, né, gosta de estudar. Então é uma grande oportunidade para melhorar a capacitação deles, antes até mesmo de chegar em sala de aula. Criar o ensino de tempo integral, mas o ensino de tempo integral, e aí vem antenado com o dia a dia, com o que a gente vê hoje na vida real. A gente percebe que um aluno do ensino médio hoje não entende muito bem o que ele está fazendo lá. Ele não tem um propósito de estar lá, né? A ideia é tentar levar para esse ensino integral tecnologia, inovação, espaços makers, educação 5.0, para que ele entenda o que ele está fazendo. Mas, claro, com o viés e a vocação de cada região. Então, se a gente está falando do ensino médio aqui, desta região, a gente tem que levar para ele novas tecnologias e inovação na área de turismo, na área do agro, principalmente do pequeno produtor e até do empreendedorismo. Cada vez mais o jovem quer montar o seu negócio, né? Ele vê histórias de sucesso de quem começou com um pequeno negócio e a gente precisa fomentar isso nesse jovem do ensino médio. É assim que nós vamos transformar a educação integral com ensino profissionalizante também. Hoje, a gente já vê no estado de São Paulo e no Brasil falta de mão de obra. Né? Não estou falando na área de informática não, porque isso falta no mundo, não é só no estado de São Paulo e no Brasil, mas na área técnica, ou falta de vendedores, falta de outros tipos de profissões que a gente pode ensinar e qualificá-los já no ensino médio. Então nós queremos preparar esse jovem para o futuro, que ele tenha um propósito, que ele enxergue dentro do ensino médio um propósito e que perceba que aquela dedicação ao ensino médio vai poder ajudá-lo no seu futuro. Além disso, o empreendedorismo nas salas de aula, é importante o ensino do empreendedorismo, isso é
palavrão para a turma do PT, né? Detesta empreendedorismo, mas a gente valoriza muito o empreendedorismo. Lá em São José dos Campos a gente faz o ensino empreendedor desde a educação infantil e queremos fazer também no estado de São Paulo, além de educação financeira. É possível fazer diferente. Para os municípios, o estado tem que ajudar a zerar as filas de creche. Fila de creche é uma obrigação do município. Lá em São José eu zerei fila de creche, mas o estado pode ajudar os municípios a zerar a fila de creche, construindo creche. Eu, por exemplo, Ricardo, fui numa inauguração de uma creche em Taubaté, demorou 6 anos para ficar pronta. A criança que precisava de creche, ó, já não precisa de creche há muito tempo. Não dá para o estado construir uma creche, demorar 6 anos para ficar pronto. É preciso construir creches com rapidez para que o município possa ter o custeio e assumir as creches para poder zerar a fila de creche. Os 0 aos 3 anos é o melhor momento para você trabalhar o desenvolvimento cognitivo e a sociabilização das crianças, além da segurança alimentar que essa criança vai ter dentro da creche. Por isso, creche também tem que ser prioridade e o estado vai ajudar os municípios a zerarem a fila de creche. Candidato, vamos entrar na área assistencial, desenvolvimento social. Gostaria que você falasse sobre essa temática, porque, principalmente nos pequenos municípios, é uma preocupação que a gente tem, há uma certa carência, né, há uma necessidade, o pessoal está sempre se especializando em alguma coisa. Cidades de menor porte, elas não têm uma estrutura de secretaria, por exemplo, como tem São José dos Campos, as cidades de médio e grande porte. Então, os municípios têm algumas dificuldades em relação a isso, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa área assistencial e no que pode ser ajudado pelo Estado nas dificuldades que os pequenos municípios têm em aplicar e até mesmo, né, em fechar alguns convênios nessa área. É verdade, cada vez mais burocrático. Eu acompanhei muitos convênios da área social e pouco evoluíram os convênios do ponto de vista de modernidade, de poder facilitar a vida das próprias prefeituras, que, como você bem colocou, né, o Estado de São Paulo é muito desigual, para o cidadão e para a situação das prefeituras. Então é preciso facilitar o acesso a programas sociais, sejam eles do Estado, sejam eles do governo federal, capacitando e qualificando as redes de apoio social de cada cidade, né? Os CRAS, né, de cada cidade, os equipamentos públicos que ali poderão estar disponíveis. Mas é preciso também mudar um pouco a infraestrutura. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher vítima de violência, tem um pouco a ver com violência e com apoio social. Às vezes ela precisa ir para um abrigo protetivo, que nós chamamos, né? E o Estado não tem abrigo protetivo em todas as regiões, vamos chamar assim. Lá em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem que emprestar o abrigo protetivo para as cidades vizinhas, os prefeitos pedem emprestado. Podia arrumar uma vaguinha aqui para mim, porque o Estado não tem. É uma vergonha, o Estado mais rico da federação, não se importar com essa questão que é a violência à mulher. Então é preciso mudar essa infraestrutura em muitas áreas com equipamentos públicos do Estado. Mas quando eu falo do Estado, Ricardo, não é aquele equipamento público que tem um funcionário do Estado, são sempre parcerias e convênios com organizações sociais. Elas ajudam muito ao Estado estender os seus braços e chegar onde ele não consegue chegar. Então isso é possível também capacitando os municípios, enviando recursos para que possam haver ações nesses sentidos na área social. Visitei aqui também um programa social, a dona... Qual é o nome? Dona Vera, visitei a Dona Vera, né, que há muitos anos faz esse trabalho também, um trabalho social e de empreendedorismo, né, e de apoio social. Ela chega onde o Estado, entre aspas, aí eu falo o próprio município, né, cuida daquela grande infraestrutura, a casa que eu fui ver, né, e é possível ampliar parcerias com o próprio Estado. A gente precisa aproveitar essas pessoas que conhecem a região, conhecem as pessoas que precisam, né? A gente sempre defendeu isso, eu ao longo da pandemia, inclusive, defendi muito a permanência e a abertura das igrejas. As igrejas, ao longo da pandemia, fizeram um trabalho social também exemplar, além dessa questão espiritual, que é muito importante, fizeram um trabalho social. Chegaram aonde o Estado, né, a prefeitura, os estados não conseguem. É importante fortalecer esses mecanismos de ajuda para que a gente consiga atingir aqueles em situação de vulnerabilidade social. A gente, através da rádio aqui da comunicação, nós fazemos trabalho social também, ajudas com medicamentos. Eu vejo que
candidato Tarcísio, né, como governador do estado de São Paulo, juntamente com a sua pessoa, eu vejo que está bem alinhado, falando a mesma língua. Até se pensava, né, do próprio candidato Tarcísio estar em Bananal também hoje, mas cada um está para um lado, outro para o outro, mas eu estou vendo que ele está sendo muito bem representado através da pessoa Felício, né, que é o vice-candidato escolhido pelo Tarcísio, porque está com grande conhecimento, conhece o plano de governo, né, conhece todas as ações, e a gente espera. E eu vejo assim, que quando se fala do CRAS, quando se fala do serviço social, é importante mesmo que tenha assim, esse trabalho da social, porque aqui através da comunicação, eu até comento com alguns locutores aqui, eu falo assim, ainda bem que houve um aumento nesse Auxílio Brasil, porque no antigo Bolsa Família, a gente vê que o benefício aí de 80, 180 reais era pouquíssimo. A gente perdia a conta de quantas pessoas batiam nessa porta aqui, pedindo cestas básicas, pedindo alimentação. Então, eu acho que é um grande incentivo do governo federal de ter criado esse Auxílio Brasil, ter aumentado aí para 600 reais, espero que dê continuidade. A criação de vocês aí, assumindo o governo do Estado, que dê continuidade nos serviços sociais, nos projetos sociais, para ajudar a população, porque eu falo de conhecimento, que bate de pessoas nessa porta, batiam. Graças a Deus, diminuiu-se com esse aumento aí do Auxílio Brasil de 600 reais. Então, ganhando a eleição, pelo amor de Deus, continua aí com esse projeto social aí para ajudar mesmo, principalmente os pequenos municípios, né, Ricardo? É verdade, eu também tive com os taxistas ali na praça, receberam o auxílio agora, tão importante, né? Sim. No momento onde o combustível subiu muito, agora, claro, caiu também, né? Houve uma política forte na redução do preço do combustível por parte do governo federal, que foi muito bom, mas teve um prejuízo aí para trás, tanto dos taxistas quanto dos caminhoneiros. Isso também veio complementar bem, sempre ajuda, né? Eu costumo dizer que para o empreendedor, se o governo, né, se os políticos não atrapalharem, já está bom demais. Se puderem ajudar um pouco, nossa, aí fica maravilhoso. E não é só com auxílio, é com desburocratização, acho que é muito importante a gente falar, desburocratizar, simplificar a vida do empreendedor, oferecer crédito principalmente para o pequeno. Quantos comércios que eu visitei aqui hoje, né, em Bananal, e tenho certeza que se muitos daqueles comerciantes tiverem acesso a um crédito mais barato, vão poder ampliar seu negócio, reformar, manter, até porque por conta de alguns prédios até históricos, prédios bonitos que precisam de uma manutenção, né, correta, enfim, facilitar o acesso ao crédito para o micro e pequeno empreendedor, diminuir o ICMS, também é uma proposta nossa, né, o ICMS, aumentou o ICMS de medicamentos, de alimentos, uma série, durante a pandemia, o governo do estado, o governador Rodrigo Garcia, junto com o Dória, aumentaram uma série de impostos e é preciso reverter. Nós vamos fazer isso, nós vamos buscar reverter aos poucos essas alíquotas de ICMS para que a gente possa dar mais dinamismo para a economia do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é a 20ª economia do mundo e fica querendo se comparar a outros estados do Brasil. Nós não precisamos se comparar com o Brasil, nós temos que comparar com outros estados. Não adianta a gente querer dizer que o estado de São Paulo é ruim. Claro que não é ruim, né? É um bom estado, mas nós patinamos em todas as áreas. Falamos aqui de segurança, falamos aqui de saúde, falamos de educação, o estado ficando para trás. O estado de São Paulo era o melhor IDEB, que é o índice que mede a educação básica do Brasil. Hoje já não é mais, né? Outros estados já ultrapassaram o estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo pode muito mais. Por isso que o nome da coligação minha com o Tarcísio, número 10, o candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo, chama São Paulo Pode Mais. Nós podemos fazer muito mais em várias áreas. Chega de mais do mesmo e vamos atuar em todas as frentes. É claro que não existe estado perfeito, como não existe cidades perfeitas. Existe encarar os problemas com sinceridade, com olho no olho e com muito esforço e procurando trazer soluções criativas e inovadoras para que a gente possa melhorar a vida de todos, mas principalmente daqueles que mais precisam. Estou de parabéns pela atitude, pelo pensamento. O lema de campanha é muito bonito. Eu espero que realmente vocês consigam, né, chegar lá e dar ênfase a essas propostas. Porque a gente vê que o ICMS, por exemplo, ele deu uma redução no combustível, vê o quanto já facilitou a vida do brasileiro, né? Fazendo isso nos outros produtos, né, Ricardo, o quanto bom seria. Então, que esse governo tenha essa vontade, que possa verdadeiramente cumprir com esse feito aí, né, Ricardo? Perfeito.
Só para complementar a sua explanação aí, que praticamente você sintetizou aí a questão de geração de emprego, renda, empreendedorismo, a gente não pode deixar de falar do agronegócio, claro. Porque essa parte aqui em Bananal, juntamente com o turismo, que a gente vai finalizar na nossa conversa, o agronegócio é muito importante aqui para o município. Nós temos um sindicato rural aqui muito bem estruturado, muito bem conduzido já há muitos anos. E o que se pode esperar no âmbito, ainda nesse enfoque de interior, né, em relação ao apoio aos pequenos produtores, aos produtores rurais, ao agronegócio de uma forma geral? Excelente oportunidade. Hoje na reunião da parte da manhã a gente falou bastante sobre esse tema. Algumas iniciativas de São José que estão no nosso plano de gestão e plano de governo. Por isso que eu vou fazer uma associação. São José pouca gente sabe, né? Pensa que é uma cidade industrial e tal, mas 68% da área de São José é área rural. Né? E eu digo também, como eu disse que se os políticos não atrapalharem o empreendedor já está bom demais, né? Eu costumo dizer que na área rural os grandes produtores não precisam da atenção do governo. O que nós precisamos é voltar a atenção do governo para os pequenos. Primeiro, simplificar. São José nós criamos um equipamento público que chama Espaço Rural. Ponto Rural é o nome, né? No ponto rural, o produtor rural encontra todas as facilidades como se fosse um poupa-tempo rural. Por que eu não pude chamar de poupa-tempo? Porque eu era o prefeito, não era o governador, né? Então, a gente chamou de ponto rural. O que ele tem acesso ao ponto rural? Toda a parte de documentação do INCRA, toda a parte de regularização do seu negócio, então abertura de CNPJ rural, o selo SIM, vacinação, prospecção de solo, onde a gente pega amostras de solo, manda para laboratórios, ele traz as amostras e vai checar, a guia de transporte animal, tudo condensado, todas as necessidades do pequeno produtor rural num único. Capacitação, ali tem a divulgação dos cursos de capacitação, as casas dos produtores, né, as casas dos produtores rurais ficaram no tempo. Né, elas existem espalhadas, mas continuam fazendo mais do mesmo. É preciso mudar a atuação, transformar elas num poupa-tempo, vamos chamar assim, rural. É o que nós pretendemos fazer, levar o acesso aos serviços ao homem do campo. Esse é o nosso objetivo, facilitar a pequena produção. Lá em São José nós criamos o SIM facilitou muito. Vale lembrar que já houve uma mudança na legislação estadual depois de um grave problema em São Luís do Paraitinga, onde pegaram a produção de queijo de um pequeno produtor rural, os fiscais jogaram tudo no lixo. Né? Mas ainda, por exemplo, ela não alcança produções como de pinga, por exemplo, onde a gente viu iniciativas até aqui de produtores de pinga que no final, quando chegaram lá, perceberam que eles tinham que cumprir as mesmas etapas da 51, Era tão complexo para ele conseguir produzir que aí o que acontece? Você joga esse produtor para a informalidade, para o mercado informal, é muito pior. Então é preciso facilitar o acesso ao pequeno produtor rural dessas tecnologias, destes serviços, através de um equipamento público que possa levar esses serviços ao pequeno produtor rural. E depois a capilaridade, garantindo a qualidade das estradas, para que ele possa escoar suas produções. Essa é a nossa proposta para o produtor rural. Antes da gente, eu sei que o senhor está com tempo, tem compromisso lá em Cruzeiro, tentar acelerar aqui, mas tem um tema que de interesse geral, nós temos com certeza aí, amigos aqui das cidades vizinhas do Vale Histórico e tal, a gente não pode fazer uma entrevista, tem um candidato aqui, e não falar sobre habitação. Sim. Contar a história rápida de Bananal e alguns municípios, você sabe que o nosso relevo aqui não ajuda muito. Não temos muitas áreas planas, as poucas que tem estão em áreas de APP. Então a própria prefeitura, enquanto nós já tivemos programas habitacionais liberados para Bananal, ficaram décadas, passaram-se vários prefeitos, e tem o problema da questão do relevo que realmente não ajuda. A gente até entende que tem todo um critério ali dos programas estaduais. Inclinação, isso. APP. E teria como Bananal, por exemplo, com esse problema de relevo, né, que não ajuda muito, aí as áreas planas, tudo em área de APP, realmente não tem como construir. O que na sua concepção pode ser feito em relação a isso? Porque nós temos também uma demanda, né, de programas habitacionais, mas os órgãos públicos não conseguem aplicar, até mesmo quando é liberado o programa.
Como resolver esse candidato? Olha, primeiro, eu não conheço essa situação tão específica para poder dizer da solução, mas de fato tem que ter um olhar especial. Aqui eu quero já também contar, talvez você que está nos acompanhando não saiba, mas foi criada lá em São José dos Campos a Agência Ambiental do Vale do Paraíba, que era justamente para facilitar a liberação, não jogando fora as leis, ao contrário, aplicando corretamente as leis, mas entendendo a realidade da nossa região do Vale. E é uma agência que foi criada lá em São José dos Campos para atingir as cidades do Vale, e Bananal se credenciou e hoje faz parte da agência ambiental. A partir do mês que vem, os licenciamentos ambientais em Bananal, seja de uma indústria, de uma pequena indústria, né, ou de uma obra pública, serão feitos nessa agência ambiental ao invés de ser feito na CETESB, que às vezes complica muito, porque a CETESB tem uma fila gigantesca de projetos, cada vez menos funcionários públicos, né? Então nós criamos a agência ambiental, um consórcio de cidades, e Bananal acabou se cadastrando e se credenciando. Uma excelente iniciativa. Isso ajuda a desburocratizar no sentido da visão ambiental. É claro que eu não tenho conhecimento específico sobre esse problema, mas é um problema que tem que ser encarado e tem que se buscar uma solução nesse sentido, né? Junto com a própria população, junto com a cidade. Sempre a gente defende uma aproximação do Estado para com as cidades. O que a gente viu na última gestão do Dória e do Rodrigo Garcia é um distanciamento muito grande lá entre o Palácio dos Bandeirantes e a vida como ela é. Eu lembro na pandemia, eu tive muitos embates na pandemia com o governo atual. E na pandemia eu lembro que vinha uma ordem lá, vamos fechar cabeleireiros e barbeiros. Eles pensavam naqueles cabeleireiros e barbeiros lá dos Jardins, não tem nada contra, mas parecem shopping center. Tem 50 cadeiras de barbeiro lá, mulherada, não tem nada contra não. Mas aquilo é uma verdadeira grande reunião ali. Eles esqueciam que aqui em Bananal, ou lá em São José dos Campos, no bairro, tem uma pessoa que tem uma cadeira de barbeiro lá para prestar o seu serviço, uma moça que faz a unha lá na garagem da casa dela e foi obrigada a trabalhar como clandestino ou fechar suas portas. A gente defende a aproximação entre o Estado e as cidades, justamente para, às vezes, um problema tão específico possa ser resolvido de forma específica, sem ser da regra geral. Então é isso que a gente defende. Eu não sei te responder a solução, porque se fosse fácil, já tinham feito, né? E eu não vou aqui dizer que depois de todos esses anos eu apareço na rádio e chego com a solução mágica. Isso não existe. Alguma colocação, Léo, antes de entrar em turismo, para finalizar com o candidato? Não, Ricardo, eu só quero parabenizar, são fatores, né, que realmente Bananal precisa, né, e precisava de uma resposta. Quero parabenizar o Diego, né, o Vitinho, que foi o intermediário de trazer o novo candidato aqui, né, e torcer para isso aí. Vamos lá, para a área de turismo aí para ver. Para encerrar. O senhor englobou aí, então é porque a gente tem que fazer um pacote, porque no caso do turismo especificamente, os pequenos municípios às vezes têm muita dificuldade na apresentação de projetos. Bananal, como instância, na condição de instância turística, agora tem projetos mais recentemente avaliados pelo Conselho, que é pelo COC. Algumas coisas são aprovadas, outras não, e o município às vezes fica meio sem condição, às vezes não encaixa o valor que é disponibilizado, os repasses, invariavelmente, candidato, são glosados, vem a menor do que os municípios instâncias realmente têm, e está tudo intercalado no turismo, numa cidade como Bananal, por exemplo, o Vale Histórico de uma forma geral, está tudo intercalado, meio ambiente, até mesmo o turismo rural, área ambiental que o senhor tocou aí, e exatamente a conservação, né, dos equipamentos históricos. Nós temos aqui os prédios, a necessidade de boas estradas, a manutenção de ruas e calçadas, então dá para fazer um pacote todo aí, para deixar a sua vontade para falar sobre esses temas específicos, né, englobando, porque uma cidade como Bananal, por exemplo, ela precisa de uma cultura desenvolvida, a área cultural do governo do estado que é fornecida, o que vem para Bananal em cultura, de apoio e tudo mais, acaba impactando também no turismo da cidade, como atrativo turístico e uma série de coisas. Então as coisas estão praticamente intercaladas. Valorização dos artistas daqui, então são temas que estão interligados e que ao mesmo tempo podem gerar também emprego e renda para todas as pessoas que estão envolvidas aí nesse círculo todo. Sem dúvida, indústria criativa, sem ser poluente. Também visitei
lá alguns espaços de locação de uma série da Netflix, né? Quando deve ter movimentado aqui a cidade, vai movimentar mais, porque ela volta para cá, né? Nos próximos dias, então é bacana ver esse tipo de indústria da cultura, indústria do turismo. Aliás, logo que entrei em Bananal, me chamou a atenção, né? Uma estação ferroviária, das mais antigas, talvez a única, uma das únicas deste modelo, né, no Brasil. Só tem mais uma agora, ela lá na Bélgica, parecida com ela, na verdade. E para minha surpresa, eu fiquei sabendo que tem uma briga aí de alguns anos, né, onde ninguém sabe quem é o dono, e quando ninguém é dono, as coisas acabam ficando mal cuidadas. Mas é pior, desculpa te interromper, é pior do que isso, porque o dono mudou, o município perdeu uma causa judicial, foi para os Correios. Os Correios, em determinado momento, viram que aquilo ali dava muita despesa. Para eles, logicamente, não tem a relevância que tem para Bananal, porque aquilo ali é uma marca para Bananal. Estão lá, ela é única, né? Então, assim, os Correios foram deixando a estação para lá, porque seria dispendiosa. O intuito deles era ter uma agência dos Correios, mas aquilo ali não serve para os padrões. Então o município ficou sem o seu principal ponto turístico, assim, não que seja o principal, mas é o que realmente é a marca de Bananal, a estação ferroviária. E as administrações vão se sucedendo, tentando pegar alguma coisa, chega um determinado momento, o Correio talvez esteja louco para se livrar, mas aí quando chega na hora H, eles pedem algum tipo de ressarcimento para o município. Aí eles viram dono, mas na hora da responsabilidade não são. Já tomaram multa do Condefat e tal, nem sei se pagaram, acredito que não, por deixarem a estação nessas condições. Então é pior do que foi descrito para o senhor, porque tem dono, mas esse dono não está nem aí para quem quer voltar a ser dono e realmente cuidar de um dos principais patrimônios históricos do Bananal. Falta articulação política, falta vontade política, e aqui já fica o meu compromisso, né, em nome do Tarcísio, nosso candidato ao governo, de resolver esse imbróglio, né? O imbróglio da estação ferroviária de Bananal. Além disso, claro, fomento ao turismo, a indústria tão importante, e aqui tem todas as características para isso. A gente precisa descentralizar as atividades artísticas, acho que está muito centralizado também em São Paulo, é possível descentralizar, né, para as regiões, e obviamente a gente não pode deixar de dizer da importância do setor privado. Por exemplo, a gente teve lá em São Francisco Xavier agora uma feira gastronômica, todinha, praticamente toda bancada pela iniciativa privada. É importante essas parcerias, mas o Estado tem que ser um grande fomentador dessas iniciativas para que a gente consiga fazer com que regiões como a de Bananal possam de fato brilhar em relação ao turismo. Por que São Paulo não tem um Natal Luz como Luz Sul? Né? Nós podemos ter, né? Pode ser para cá, pode ser lá para Campos do Jordão, pode ter fomento do Estado no primeiro momento, aí ele vai se retirando no segundo momento, quando aquilo começa a ter patrocinadores. Então é possível várias iniciativas do Estado que possam fomentar a geração de emprego e renda que vem atrelado ao turismo. É um grande formador de emprego e renda e do empreendedorismo. Candidato, eu quero terminar a nossa entrevista abordando uma questão político-administrativa. Como o senhor bem sabe, principalmente pelo fator aqui da nossa região, a maioria dos prefeitos aqui da região estão apoiando outra candidatura. Como vocês vão lidar no caso de vencerem as eleições com os prefeitos que estão apoiando outros candidatos? Vai um pouco de encontro à nossa primeira pergunta lá em relação à continuidade lá do Hospital Regional e tudo mais. E eu acho importante, né, vocês fazerem esse tipo de colocação. Faz parte do jogo político, da minha parte não recrimino, nem elogio. É uma coisa que me surpreende, um pouquinho de experiência política que a gente tem, ser tão explícito um determinado tipo de apoio a um candidato. Então eu queria saber como vocês estão lidando com isso, com esses apoios majoritariamente a outra candidatura dos prefeitos, o que, assim, nos meus 57 anos de vida, vi pouquíssimas vezes esse tipo de manifestação tão aberta. E como é que vocês estão lidando com isso e como pretendem lidar após as eleições, se vocês saírem vitoriosos? Tá. Eu vou começar pelo fim, né? Primeiro, eu vou começar falando qual é a forma que o Tarcísio já lidou com esse tipo de coisa. E aí eu vou explicar. Vou explicar com um exemplo real, porque essa é a grande diferença, né? O Tarcísio, né, que foi ministro,
da infraestrutura já tem grandes trabalhos realizados. Porque chega a época de eleição, todo mundo fala que vai fazer tudo, mas eu quero mostrar na prática. E para mostrar na prática, eu vou falar de uma experiência minha com o Tarcísio. O Tarcísio, então, ministro da infraestrutura, e ele foi fazer a maior concessão da história, a maior concessão do mundo de uma rodovia no ano passado, que era a concessão da Dutra. E fez todo o projeto de concessão da Dutra. Eu, então, naquele momento, há 3 anos atrás, porque a concessão saiu ano passado, mas ela foi começando há mais tempo. Eu, então, era do PSDB, partido de oposição ao governo federal. E vieram os projetos da Dutra, e nós, na nossa equipe, percebemos que faltava marginais no trecho da Dutra, de Jacareí até Caçapava. E que pelo movimento de veículos era necessário marginais na Dutra. Lembrando, governo federal, oposição ao governador Dória, oposição de brigas ferrenhas. Lá fomos nós, então, participei das audiências públicas e fui ao Ministério levar o nosso caderno técnico mostrando que aquele projeto poderia ser melhorado. O que eu recebi do Ministério da Infraestrutura? Quando cheguei, portas abertas, não portas fechadas, né? Que é igual dos comércios aqui do estado de São Paulo. Depois que entrei, olhares atentos e ouvidos prontos para escutar do ponto de vista técnico. Eles analisaram o nosso pleito e entenderam que nós tínhamos razão. E incluíram as marginais da Dutra, inclusive como prioridade. É o primeiro trecho da Dutra que será entregue, nos primeiros 3 anos, serão as marginais da Dutra entre Jacareí e Caçapava, em todo o trecho de São José dos Campos. Então isso mostra, na prática, né, como o Tarcísio entende que é a missão de servir. Servir é melhorar e cuidar das pessoas. A cor partidária, quem apoiou, quem não apoiou, isso pouco importa, isso já mostrou na prática. E um segundo caso que aconteceu comigo e com ele foi do aeroporto de São José dos Campos. Há 30 anos, São José dos Campos pleiteava o aeroporto para o município. Na gestão do Tarcísio como ministro, eu na oposição, né, defendi tecnicamente que eles passassem o aeroporto para nós, que nós faríamos uma concessão. E assim foi feito. Baseado na nossa credibilidade da gestão, o Ministério entendeu que a gente teria capacidade de fazer uma concessão, fizemos. Agora, mês que vem, a empresa já assume essa concessão do aeroporto, que vai ajudar toda a região, do ponto de vista do turismo religioso, o sul de Minas, todo mundo vai ser contemplado com o aeroporto vivo, já que o aeroporto de São José não tinha um voo, cidade que fabrica avião não tinha um voo de passageiros, agora, porque era administrado pela Infraero. Então, 2 ações do Tarcísio, onde ele não viu a cor partidária, né, nada em relação a isso. Portanto, não vai existir e não existirá qualquer tipo de retaliação em relação a isso. O que vai existir é sempre uma análise técnica. Primeiro, uma composição técnica do secretariado. Quando eu falo técnico, eu estou dizendo que tem que ter técnica e sensibilidade política. Então, nós vamos compor um bom secretariado, claro, ganhando as eleições, se a população do Estado nos der a honra e a confiança, né? Compor tecnicamente, né, este time, e para ter uma análise técnica sobre os pleitos dos prefeitos, sejam eles quais forem, a quem apoiaram, de que partido forem. A gente está interessado em mudar o Estado de São Paulo, em transformar o Estado de São Paulo para melhor. E a gente vai precisar, ao contrário dos prefeitos. Eu fui prefeito e sei da importância do prefeito no dia a dia das pessoas. Por fim, só para concluir pelo começo da sua pergunta, de fato, a gente vê aí falando de campanha, então isso é de governo. Falando de governo, não estou falando do que ele está prometendo fazer, é aquilo que ele já fez na prática. E falando de política, de campanha, né, o grande fenômeno dessa eleição é a militância orgânica do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma militância orgânica, pessoas que saem das suas casas para defender os seus candidatos, seja o Bolsonaro ou seja o Tarcísio. O que existe hoje apoiando o governador atual, Rodrigo Garcia, é aquela militância tradicional dos prefeitos, né? Nós acreditamos que a militância orgânica, a militância voluntária da Dona Maria, do seu João, né? Colocando seu voto, pedindo voto para o vizinho, pedindo voto para o seu funcionário, é que fará toda a diferença nessa eleição. Por isso que a gente entende que não vai ter realmente resultado para o Rodrigo, esse apoio maciço dos prefeitos. Aliás, apoio esse que já começa a cair. O prefeito de Marília, recentemente, saiu, inclusive, do PSDB, foi para o
pro PL e anunciou seu apoio à candidatura do Tarcísio e do Bolsonaro. Portanto, nós estamos muito animados para essa reta final, eu e o Tarcísio, e aqui já para fazer meu encerramento, né? Muito animado para a reta final, claro, querendo conquistar cada voto, a importância de cada voto vai fazer toda a diferença para que a gente possa ter o Tarcísio no segundo turno e que o Bolsonaro vença a eleição ainda no primeiro turno. Só para concluir também, eu acredito dessa forma também que antes havia um poder do executivo de influência, hoje já não existe tanto esse poder de influência no executivo, a gente tira até pela ideia, cidades pequenas, tipo Bananal, a gente vê o nome Tarcísio, ele vem crescendo aqui em Bananal, eu vejo em Arapei, e antigamente, há tempos atrás, quem era Tarcísio, quem que era então a gente vê que a mentalidade da pessoa começou a se abrir através de uma entrevista na rádio, através de um esclarecimento, um campo eleitoral, uma equipe trabalhando. Então eu acredito que o executivo hoje não vem a trazer tanta influência como antigamente. Candidato, eu vou encerrar minha participação aqui agradecendo ao senhor pela atenção, a sua assessoria que tão prontamente atendeu a gente, aos seus colaboradores aqui de Bananal, deixar meu abraço ao vice-prefeito Diego Zócola, ao vereador Vitor Zócola, que está aqui acompanhando também, a todos os demais correligionários aí que estão ao seu lado. Agradecer muito a atenção de vocês, o pessoal foi muito solícito, muito gentil. A gente sabe o quão difícil é numa reta final de campanha conversar com um candidato, né, vice-governador, governador, e vocês prontamente atenderam a nossa solicitação e eu agradeço muito por isso. E agora a gente deixa essa vantagem aí para se despedir, fazer suas considerações sobre Bananal, o que achou aqui do nosso terrinho. Sabe, já vi que você já bebeu a nossa água aqui, então espero que o senhor retorne muitas outras vezes. Então deixar o senhor à vontade aí, o Laerte vai encerrar, obviamente é o dono da casa aqui, vai encerrar a transmissão, mas o senhor fica à vontade então para deixar o seu abraço final aí aos bananalenses e a todos os nossos irmãos aqui do Vale Histórico. Ricardo, Laerte, eu que agradeço essa oportunidade, né? Só faltou uma pergunta, viu, Ricardo? Você esqueceu de perguntar que time eu torço. Eu sou palmeirense, é importante dizer, viu? Vou perder os votos depois dessa, mas vai fazer o quê, né? A gente tem que... Torcedor é torcedor, não podemos perder a oportunidade. Tem jeito, né? Não é, Laerte? Não, mas então, encerrando aqui a conversa, agradecer ao Vitor, Diego, né? Nosso vice, nosso vereador, pela oportunidade de conhecer mais sobre Bananal, de conversar com as pessoas, de olhar no olho, que é o que eu acredito, é a boa política. Boa política se faz assim, né? E hoje eu tive uma grande oportunidade ao longo da manhã de praticar a boa política ao lado, né, desses dois. Conversamos com as pessoas e nós estamos, eu e o Tarcísio, determinados e motivados a oferecer o melhor para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação e tem ficado para trás em muitos serviços, em apoiar as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Eu não tenho dúvida, Ricardo, Laerte, a você que está nos escutando, se você e a população do Estado de São Paulo confiar o seu voto ao Tarcísio, 10, né, nós teremos, né, uma gestão que vai ser de fato um exemplo. Aliás, na minha posse como prefeito, no meu discurso de posse, eu falei sobre a vitória, né, das eleições. Muita gente, depois que a gente ganha a eleição, fala assim, parabéns, vitória, vitória. E no meu discurso de posse eu disse que eu não me senti um vitorioso, que eu só iria me sentir um vitorioso depois de 4 anos, se eu fosse reconhecido como um dos melhores prefeitos da cidade de São José dos Campos. O Tarcísio pensa do mesmo jeito. O voto é pagamento antecipado. A pessoa paga na frente para ver se você vai entregar ao longo dos 4 anos. Então, se a população do Estado de São Paulo nos der essa confiança do seu voto e eleger o Tarcísio governador e eu vice, eu não tenho dúvida, ele vai ser o melhor governador da história do Estado de São Paulo. Obrigado, Laerte, obrigado, Ricardo.